1 Samuel 15, a partir do verso 2. Eu vou saltear, mas eu vou avisando, tá bom? Vamos ler a partir do verso 2. Todos acharam? 1 Samuel 15, a partir do verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor. É isso mesmo? Consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupeis, matem homens, mulheres, crianças recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus mandou matar o quê? Todos, né? Deus falou para deixar alguém vivo? Vamos pular lá para o versículo 7, do mesmo capítulo. É só o 15, vou só pular para o 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilã até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Só um parênteses aqui. Tudo que era desprezível segundo os olhos de Saul e do povo, tá, gente? Tipo assim, eles olharam, fizeram a avaliação humana e falaram: isso aqui é bom, nós vamos levar. Mais ou menos assim, né? Aquele não presta não, nós vamos destruir. Agora isso aqui não, isso aqui é bom, nós vamos levar. Agora vamos lá para o versículo 14. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Interessante, né? Não era Deus de Saul mais, né? Era Deus só de Samuel. Sacrificaram ao seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Amém, só até aqui. Eu cheguei a iniciar um pouco essa palavra que Deus tem falado comigo. Deus me deu essa palavra já há algum tempo. Eu creio, meus irmãos, que essa palavra, ela primeiro é para mim, tá? Porque se a palavra não fala comigo, eu acho que não tem sentido. Porque eu não estou aqui em cima do púlpito como um santarrão, como melhor do que ninguém. Eu estou aqui como servo, né? Como um canal, como uma pessoa que quer ser usada para Deus, né? Para a obra de Deus, como qualquer um de vocês aí sentado, né? Como sou eu aqui, poderia ser qualquer um, porque acho que não existe pequeno nem grande, né? Nós vemos o filho da Greziane aqui cantando, trazendo uma palavra, né? Vemos aqui a maioria dos irmãos interagindo aqui em cima, e todo mundo pode ser usado por Deus. Então, quando Deus fala comigo, eu busco algo para confirmar, para que essa palavra sirva para mim, primeiramente, e que aí fale para a igreja, né? Às vezes não fala para todo mundo, fala para um, para dois, mas é o Espírito Santo que traz isso no nosso coração, né? Nós vivemos hoje uma dimensão diferente do que vivíamos há algum tempo atrás aqui no Brasil. Nós temos uma perspectiva de vida muito melhor, né? Não somos ricos, não temos muito, mas o que temos lá tem uma qualidade muito maior do que temos aqui, né? Eu costumo dizer que em Portugal, se você conseguir ganhar aí 2 mil em Portugal, você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor do que aqui no Brasil. Então, lá nós temos essa condição de ter algo melhor que Deus nos dá. Mas aí para a gente vem uma exortação, né? Porque nós sempre buscamos o melhor para a gente, né? A gente às vezes é egoísta. Nós vemos aqui Saul, eu costumo dizer que Saul e Davi tinham algo em comum no início do seu chamado. Todos dois se sentiam incapazes de ser rei, né? Eles se sentiam sem condições de exercer o chamado de Deus. Mas é exatamente por isso que Deus chamou Saul e Davi, porque eles se sentiam incapazes. Porque quando a gente está vazio, quando a gente não tem o nosso ego, quando o nosso coração está vazio de nós mesmos para que Deus encha, quem faz a obra é o Senhor, não somos nós, né? Se nós estivermos cheios de um monte de coisas nossas,
facilmente nós vamos falar daquilo que a gente acha que é certo, da nossa verdade, né? Não daquilo que Deus quer falar para a igreja. Então, isso faz parte do meu cotidiano mesmo. Se eu vou comprar um carro, eu quero escolher o melhor carro. Se eu vou comprar uma roupa, eu quero escolher a melhor roupa, né? As mulheres, né? Minha esposa quer ter uma casa muito legal, ela vive vendo lá os T3 lá, remodelado, é isso que eu quero, isso aí perfeito, a cozinha toda planejada, toda pronta, é isso aí que eu quero. Deus vai me dar essa parada aí, porque eu tenho fé. Minha esposa tem fé mesmo, né? Nós estamos aqui no retiro porque ela teve fé e eu vim na fé dela e estamos aqui, ó, agarrado na fé dela, e vamos voltar o ano que vem, agarrado na fé dela, que a minha fé é um pouquinho menor do que a dela, mas eu creio que Deus, Ele é poderoso. Então, meus irmãos, quando ela vai escolher, ela vai querer escolher o melhor apartamento, mais bonito, mais planejado, né? Bem arejado, aquele apartamento maneirão, e nós vivemos a vida dessa forma, buscando para nós o melhor. E às vezes quando chegamos para entregar algo para Deus, a gente escolhe, né, da forma que nos convém, da forma que a gente acha que temos que entregar, da forma que a gente acha que tem que fazer. E os tempos hoje, as coisas ficaram tão banais, que a gente acaba se acostumando com esse tipo de coisa, e às vezes Deus nos cobra, né? A gente recebe algo tão bom e às vezes quer dar algo para Deus que não nos custa nada, como Davi disse, né? Eu quero entregar para Deus algo que me custe alguma coisa, que tenha algum valor, que tenha algum valor para Deus, que tenha algum sacrifício. Não é que Deus se agrade de sacrifício não, meus irmãos, esse não é o nosso Deus. Deus, Ele não está procurando o nosso sacrifício, Deus está procurando a nossa fidelidade, está procurando a nossa sinceridade. E se eu procuro o melhor para mim e dou para Deus o que sobra, eu não estou sendo sincero, não estou sendo fiel, não estou confiando no Deus que me deu tudo que eu tenho hoje. Nós falamos muito para os irmãos lá em Portugal, não é pelo muito trabalhar, sabe, não é pelo muito se esforçar, não é por você sair de manhã e chegar em casa muito tarde, que a gente vai conquistar alguma coisa. É interessante, Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou para uma terra muito mais difícil, muito mais longa, oferecendo vários milagres que o povo pudesse ver. Lá no Egito ainda, Deus endureceu o coração de Faraó, né? O povo só saiu mesmo quando já não tinha mais argumento para o rei expulsar eles de lá. Mas sabe por que Deus fez dessa forma? Alguém sabe por que Deus fez dessa forma? Para quando a gente chegar lá na frente, quando eu chegar lá na frente, eu olhar para trás, né? Cheguei lá em Portugal, Deus me tirou de um lugar de conforto. A minha vida aqui não era ruim, comia churrasco na casa do meu pastor toda semana, né? Direto comendo churrasco na casa do meu pastor, não estava ruim minha vida aqui, né? Mas Deus me tirou de um lugar de conforto e me levou para um lugar que eu ainda ia conquistar. Mas você acha que foi eu que conquistei? Nós não fizemos nada, foi tudo Deus. Mas sabe por que Ele faz dessa forma? Para quando nós chegarmos lá na frente, a gente olhar para trás e falar assim: poxa, não foi eu não, não foi eu não, eu vou ser fiel a esse Deus, eu vou dar mais para esse Deus, eu vou dar tudo para esse Deus, porque tudo foi Ele que fez. Ele me tirou com um braço forte do Egito e me trouxe para onde eu estou hoje, com um braço forte. Se dependesse de mim, não seria eu. O Marco deve lembra aquele poemazinho de Pegadas na Areia? O cara fala assim: no momento mais difícil da minha vida e tal, porque ele vai tendo as pegadas na areia. Não sei quantos aqui conhecem, só os mais antigos devem saber, devem lembrar. Lembra? Ia lá andando pela areia e ficava as pegadas, 2 pegadas. Só que no momento mais difícil da vida dele, mais terrível, ele olhou para trás e só viu uma pegada. Poxa, Senhor, mas no momento mais difícil da minha vida, que eu mais sofri, que eu mais padeci, trabalhei de sol a sol, o Senhor me abandonou. Mentira. Aí o Senhor vai falar para ele assim: foi nesse momento, meu servo, que eu te carreguei nos braços. A pegada que você viu não era tua, era só a minha, porque eu estava te carregando no colo. E nós não conseguimos enxergar isso, por causa da nossa vaidade, às vezes por causa da nossa mesmice, por causa do nosso ego, porque a gente quer se vestir bem, a gente quer morar bem, a gente quer ter um bom carro, a gente quer comer bem, mas na hora da gente entregar para o Senhor, é de qualquer maneira, é de qualquer jeito, de qualquer forma. E não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer para a minha vida, e eu creio que não é isso que Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos ter atitude, né, de mudança, e não fazer como Saul. Eu escolhi o melhor,
para ofertar ao seu Deus. Ele foi mais além. Eu seria hipócrita, né? Eu tirei o melhor para oferecer para o meu Deus. Ele ainda falou do Deus do Samuel, né? Eu escolheria aquilo melhor ali, separaria o melhor para mim e ofertaria para Deus o que ficasse de pior. E ele foi além, que disse que nem o Deus de Samuel era mais Deus de Saul. Nós agimos assim, às vezes não percebemos, né? Nós às vezes cometemos essa atitude, às vezes não percebemos, mas Deus é misericordioso, o Espírito Santo é misericordioso, Ele fala no nosso coração, a gente se arrepende, confessa o nosso pecado, se arrepende, o Senhor nos perdoa, a gente continua. A gente só não pode se manter cego, continuar cego no caminho, achando que está fazendo certo, achando que está fazendo bem e não está. Se arrependendo e voltando para o Senhor há de ser fiel a nós. Amém, meus irmãos?